This episode is brought to you by Progressive Insurance. Fiscally responsible, financial geniuses, monetary magicians. These are things people say about drivers who switch their car insurance to Progressive and save hundreds. Visit progressive.com to see if you could save. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Potential savings will vary, not available in all states or situations. Atenção! Este podcast pode conter representações de cenas que algumas pessoas podem achar perturbadoras e alarmantes. Os conteúdos aqui representados são responsabilidade de seus próprios autores. Para uma melhor experiência, os fones de ouvido são aconselháveis. Olá, esta é a caixa de mensagens do Relatos do Além. Você tem 2 novas mensagens. Fala, Zoucas! E aí, galera do Relatos do Além. Meu nome é Thaísa e eu vim compartilhar com vocês um relato que aconteceu comigo há alguns anos atrás aqui em Lisboa. Atualmente eu moro em Portugal e alguns anos atrás eu comecei a trabalhar em um café aqui em Lisboa, numa área turística. E não era muito comum nós termos muitos turistas muito cedo na rua, mas o nosso café ele abria relativamente cedo. E nosso café ficava localizado na Baixa Chiado, né? Só para vocês terem uma ideia de como que funcionava. Ele funcionava dentro de um pátio. Era um lugar antigo de ruínas que eles transformaram em vários restaurantes e cafés. E ali dentro desse pátio ficava o nosso café, o café onde eu trabalhava. E nessa época, a minha chefe estava passando por alguns problemas financeiros, então ela teve que demitir bastante gente desse café. E só ficaram trabalhando na época umas 3 pessoas, assim. E a gente tinha que se dividir para ver quem faria a abertura, para poder fazer a preparação das coisas que seriam vendidas durante o dia. E nesse dia ficou na minha responsabilidade abrir o café. Então, cheguei cedo, né? O pátio estava vazio, os restaurantes ainda estavam fechados, a rua não tinha muita gente. E eu entrei pro café, ele tinha uma porta, né? Era uma porta dupla, tinha uma porta de madeira, depois tinha uma porta de vidro e tinha uma pequena escada que dava ali para a entrada do café. Então, sempre que eu chegava, eu entrava, abria a porta de madeira, deixava a porta de vidro encostada, porque logo pela manhã também nós recebíamos várias frutas e verduras, e o rapaz que fazia a entrega já não precisava bater na porta, ele só entrava mesmo e deixava as coisas lá dentro. Então eu entrava, fazia isso com a porta, fechava a porta de vidro, deixava de madeira aberta, eu conseguia ter a visão para o lado de fora e ia fazer a preparação das coisas. E uma dessas coisas que a gente fazia para ser vendido eram croissants. Então nós colocávamos ali na estufa, que era uma parte muito importante, né? Fazia ali o crescimento do croissant, para depois a gente colocar ele para assar. Então nesse dia específico eu estava ali fazendo as minhas coisas normais, coloquei uma música, estava cantando e fazendo a preparação e de repente eu escutei a torneira do banheiro abrir. Tava tendo um som ali de água caindo. E eu achei aquilo bastante estranho, mas não tão estranho porque às vezes as pessoas entravam ali sem saber que o café ainda estava fechado para usar o banheiro. E eu tinha que ir lá e falar, pedir para dar licença, né, que nós ainda não estávamos abertos e tudo bem. Só que nesse dia, o meu croissant estava na estufa, só que já estava naquele momento de eu conseguir tirar ele para poder passar o ovo para meter ele no forno, porque senão ele ia murchar. Então, eu não conseguia sair ali daquela área para poder ir lá no banheiro ver o que estava acontecendo. Mas eu conseguia inclinar o meu corpo para conseguir ter a visão, porque a nossa cozinha ela era aberta, dava de frente para o salão e logo à direita dava também de frente para o banheiro, que tinha um espelho muito grande, então eu conseguia mais ou menos ter a visão dali de dentro. Então eu inclinei o meu corpo sobre a bancada, porque eu não podia parar o que eu estava fazendo, e dei uma olhada lá para dentro do banheiro para ver se era alguém que tinha entrado, para eu poder pedir para a pessoa dar licença. E assim que eu fiz esse movimento de inclinação, eu olhei para o banheiro e eu conseguia ver uma pessoa lavando as mãos. E essa pessoa,
ela era a minha colega que trabalhava comigo na parte da tarde. Nesse dia ela entrava mais tarde. Como eu tinha feito a abertura, ela entrava mais tarde. E, por incrível que pareça, eu não fiquei assustada dela estar ali naquele momento, porque poderia ter acontecido qualquer coisa e ela poderia ter ido mais cedo. Então eu me inclinei. Só que uma coisa que eu achei muito estranha é porque ela estava um pouco diferente. Ela era uma pessoa que ela tinha um cabelo muito grande, mas ela sempre andava muito arrumada. E nesse dia, eu lembro que eu inclinei o meu corpo e eu conseguia ver ela de costa. Eu conseguia ver ela com uma leg colorida, uma blusa meio comprida. E o cabelo dela me chamou a atenção porque ela não estava no formato normal que ela usava diariamente. Ele era um cabelo muito grande, muito cheio, preto. Mas ela sempre andava com ele muito escovado. E nesse dia, ele estava assim com um aspecto de cabelo que você acordou da cama e saiu daquele jeito, sabe? E tava muito cheio, assim, um cabelo muito cheio. E eu não conseguia ver o rosto dela, porque o cabelo meio que tapava ali a parte do rosto no espelho. E eu conseguia ter mais a visão das costas dela e ela tava meio que agachada, lavando as mãos. E eu falei com ela, falei, fulana, já chegou tão cedo? Aconteceu alguma coisa? E ela continuava lavando as mãos e não me respondia. E eu fiquei pensando assim, nossa, será que ela tá chateada comigo? Será que eu fiz alguma coisa que ela não gostou e ela não tá me respondendo? Mas mesmo assim, continuei ali fazendo as minhas tarefas, porque eu não poderia parar de pincelar os croissants para eles não murcharem. E aí eu continuei ouvindo o barulho da água e tudo mais. E ela de costa ali, meio que encurvada, assim, lavando as mãos. E eu não conseguia ter a visão do rosto, porque o cabelo estava muito na frente. E estava muito assanhado, assim, na parte de trás. E eu continuei conversando com ela. Tá tudo bem? Aconteceu alguma coisa? E ela simplesmente não me respondia. E engraçado, porque eu não tinha ouvido o barulho da porta, porque fazia aquele barulho mais ou menos quando abria, né? Só que nessa hora não foi algo que me chamou muita atenção, assim. Então eu falei, ok, vou terminar de fazer aqui e vou lá ver o que está acontecendo. Então terminei o meu serviço, coloquei os croissants no forno e assim que eu cheguei na porta do banheiro, já não tinha ninguém. E eu fiquei assim intrigada, porque eu pensei, nossa, aconteceu alguma coisa, ela deve estar chateada, ela não falou comigo, e ela saiu e nem sequer me toquei de olhar para a porta, se a porta estava aberta, se estava fechada, simplesmente. Aí então, Zoucas, eu voltei pro meu trabalho, continuei fazendo o que eu estava fazendo, não achei nada estranho. E aí, pouco tempo depois, eu não tenho certeza assim de quanto tempo, mas eu acho que 40 minutos, 1 hora, alguma coisa assim. Essa minha colega, ela entra e ela era muito alegre, assim. Eu lembro que ela já abria a porta me chamando de dia. Olá, menina linda, bom dia. E ela chegou assim normalmente e ela tava com uma roupa totalmente diferente, com o cabelo escovado. Assim, não parecia que era a mesma pessoa. E eu disse assim pra ela, como que você conseguiu sair daqui, se arrumar inteira e voltar em tão pouco tempo? Porque na minha cabeça eu achei assim que ela tinha ido em algum lugar, se arrumado e voltado pra trabalhar. E ela falou assim, como assim? Eu falei, tu tava aqui agora, lavando as mãos no banheiro. Ela falou assim, não, eu não tava. Eu falei, tava. Eu falei, tava porque eu te vi, eu falei com você. E ela, não, eu não tava, eu tava em casa, eu vim um pouco mais cedo agora, porque eu preciso passar ali, mas eu acabei de chegar, eu não tava aqui mais cedo. Então, na hora que ela falou isso, eu simplesmente sentei na cadeira e eu fiquei assim em choque, porque eu pensei, o que foi que eu vi? Porque na minha perspectiva, era ela, era o corpo dela, era o cabelo dela, assim, de uma forma um pouco diferente, desgrenhada, mas era ela. E eu vi, né, eu vi ali uma pessoa meio que encurvada, lavando as mãos. Então, quando ela me disse que não tinha sido ela, eu fiquei meio assustada e ela ficou assustada porque eu regalei mesmo os olhos, tipo assim, cara, como assim? E ela ficou muito assustada e ela falou, ai, não fala essas coisas comigo porque eu tenho medo. E foi isso. E Zouca, parabéns pelo programa, eu adoro, eu tô assim maratonando Relatos do Além e eu adoro muito escutar quando eu tô fazendo qualquer coisa. E sucesso pra vocês. Você tem uma nova mensagem. Olá, Zoucas. Aqui quem fala é a Ana. Eu moro no interior de São Paulo, a mais ou menos 60 quilômetros da capital. E eu vou contar o meu relato que acontece há mais ou menos desde 2023, que começou essa fase ufológica da minha vida. Eu já tinha tido outros antes, porém, essa é a mais recente que eu tenho para contar. Um dia eu estava dormindo, eu sou casada, tá? Eu durmo com meu marido, tenho um cachorrinho pequenininho e passarinhos, né? Não tenho filhos. Eu estava dormindo, acordei de madrugada, eram umas 2, 3 horas da manhã, acredito eu, com um ser flutuando
em cima de mim que parecia um polvo ou uma lula azulado brilhante. Esse ser estava bem em cima da minha cabeça. A hora que eu acordei, eu sentei na cama, então não foi uma coisa de tô ainda sonhando, tô ainda dormindo, não. Eu me lembro de sentar na cama e pensar, nossa, que lindo. E aí ele começou a flutuar, né, fazendo movimentos como se fosse um polvo. Passou pela parede e foi embora. Na minha cabeça, na hora, eu pensei, é uma sonda, eles me acharam aqui. E voltei a dormir, né? Eu já tive muito medo desse tipo de fenômeno, porém eu acabei perdendo, aceitando um pouco o que acontece na vida. Enfim, passado-se esse evento, né? Eu dormi, passaram-se umas semanas, eu estava indo dormir novamente e ouvi uns passos na garagem. Meu quarto, na época, era embaixo da garagem. Então, eu já fazia um tempinho que eu morava lá e eu sabia que era um passo de um gato passando, um animal. Eram passos como se fosse passo humano, né? Passo de pessoas, né? Bípedes. Eu chamei meu marido, ele tentou ouvir, não ouviu nada, falou que era algum animal, que eu tinha que dormir, enfim. Fui dormir. Acordei nessa mesma madrugada com a luz da sala acesa. Em casa era sala, cozinha e quarto, né? A sala, cozinha integrada. E estava tudo aceso. Um barulho como se fosse um micro-ondas. Na minha cabeça, na hora, eu pensei que a geladeira pudesse estar com defeito, né? Quebrando. E eu sentei na cama, meio com medo. Fiquei racionalizando, né? Falei assim, acho que tinha realmente gente em casa, entrou em casa e tá assaltando. Se entrar no quarto, eu vou fingir que tô dormindo. Eu ficava olhando na fresta da porta para ver se via alguma sombra, né? De uma pessoa. Não tinha nada. E aquele som. Porém, um detalhe, quando a gente ia dormir, meu marido guardava os passarinhos para dentro de casa por conta de gato, né? Eram 2 gaiolas, eles cantam muito alto. Então, assim, qualquer som, qualquer claridade, eles já começam a cantar. Porém, nesse dia, não ouvi um som de passarinho, como se eles não tivessem acordado com todo esse barulho. Eu tentando racionalizar, olhava para a janela, eu fiquei pensando, não, a geladeira quebrou, já clareou, já é dia e eu tô aqui com medo de ladrão. Olhei para a janela, que ficava do lado da minha cama, tudo escuro lá fora, na fresta da janela. E caramba, agora que a gente vai ser assaltado, vamos levar tudo, né? Tudo que a gente já não tinha, né? Mas vamos levar tudo. Não vi nada de fresta e do nada, do mesmo jeito que eu acordei com esse som, ele apagou, a luz apagou e tudo ficou escuro e calado. Eu não dormi mais, meu celular estava carregando um pouco longe da minha cama, não tive coragem de levantar para ver a hora, porém eu fiquei esperando clarear, me levantei, fui até a porta para ver se estava tudo trancado, e do mesmo jeito que apareceu, sumiu. E eu deduzi que poderia ter sido alguma abdução, que eles estavam esperando eu dormir para levar, que eu acordei na volta, ou algo nesse sentido, né? Passando-se algum tempo, eu tenho muita insônia, eu acordo muito de madrugada, eu tenho bastante sonhos lúcidos, sonhos normais. E eu tava numa dessas insônias, eu gosto de pôr algum mantra para eu tentar voltar a dormir, qualquer coisa que me acalme. E eu acabei colocando uma vibração da Sheliana, da Mônica de Medeiros. E eu nem sabia o que era, na verdade. Eu coloco para eu realmente voltar a relaxar. E eu ponho o fone de ouvido, eu ponho de um lado só. Meu fone não é desses sensíveis que você toca e muda, toca e para alguma coisa. Ele é bem... Eu nem gosto desse tipo de fone para não atrapalhar, né? Quando eu vou deitar. Ele é sem fio, porém não é muito sensível ao toque. E aí eu fiquei escutando. Nesse momento era uma vibração de retirada de chip do mal, vamos dizer assim, entre aspas, tá? Eu tô resumindo. Quem quiser depois eu
eu passo certinho e se quiser fazer também. Nesse momento eu senti algumas coisas no corpo, como se fossem uns espasmos musculares na perna, nos 2 ombros, nos braços, como se estivesse realmente saindo alguma coisa, mas eu sou um pouco cética. Eu pensei que era alguma coisa realmente da minha imaginação, ou que realmente já estava acontecendo algum espasmo muscular que foi coincidência, enfim. Passou, dormi, aí passaram mais ou menos uma ou 2 semanas, né? E eu tive um sonho muito real, que eu estava num local, como se fosse um local de guerra, parecido com um local de guerra. E nesse local vinha vindo uns seres extraterrestres. E eu e mais algumas pessoas estavam se escondendo embaixo de algum carro, alguma coisa assim. E no momento esse ser olhou para mim e me viu e acenou, como se ele estivesse dizendo, ó, te achei. E acenou para mim, eu olhei para a cara da pessoa que estava do meu lado e falei assim, ixi, são híbridos. Não sei porquê também, mas nesse sonho eu identifiquei ele como híbrido. Ele tinha um pouco de humano na expressão facial, sabe? Acordei, do mesmo jeito que eu sempre fiz, falei, vou colocar alguma coisa para eu voltar a dormir. Fui no banheiro, voltei, deitei na cama e comecei a colocar um mantra qualquer para eu dormir. A hora que eu deitei, pensei assim, quer saber? Eu não vou dormir agora, porque eu vou voltar a ter esse sonho. Não vou dormir. Aí não peguei o celular, sentei na cama, falei, não vou dormir agora. Nesse momento, o meu fone fez um apito, fez um pi, como se você tivesse falado ok Google, né, ou Alexa, e começou a contar uma história de ninar pra mim. Como se alguém estivesse dizendo assim, vai dormir sim, você precisa dormir agora. E eu teimosa, falei, não vou dormir. Eu falei que eu não vou dormir. Aí nesse momento eu comecei a sentir como se estivesse colocando um formigamento na pontinha do meu nariz, bem na pontinha, formigando. E aí eu senti, não físico, mas eu senti colocando alguma coisa dentro do meu nariz, subindo até para cima do olho, como se fosse um caninho, alguma coisa, e aquele negócio formigando. Falei, caramba, o que tá acontecendo? Aí, mesmo assim, não acreditando, fui no banheiro, olhei, tava avermelhado meu nariz, deitei de novo, meio sentada na cama, meu cachorrinho pequenininho, não sei o que ele tava vendo, que eu não estava vendo, sentou no meu peito e começou a olhar pro meu nariz, querer lamber, querer pegar, choramingar, e ele queria de qualquer jeito. E na minha cabeça, falei, tô tendo um AVC, minha cara tá toda torta, voltei no banheiro olhar, só tava vermelho. Senti todo um processo de colocação realmente dentro do meu nariz, uma cânula, alguma coisa, mas não era totalmente físico, puxando para fora alguma coisa. E no dia seguinte eu vi na minha testa, até hoje eu tenho como se fosse um suco de ter retirado alguma coisa, uma marca, sabe? Não é uma cicatriz, é um afundamento em cima da minha sobrancelha. E no outro dia meu nariz saiu um pouquinho de sangue, não muito, como se fosse um sangue pisado, sabe? Bem pouquinho. E até hoje eu não soube explicar o que aconteceu comigo nesse fato. É isso, acho que, resumidamente, de um tempo para cá, eu tô tendo bastante intervenções físicas, talvez, né? Eu não sei se é real, se é da minha cabeça, porém, o fato de ter animais, né? O meu cachorro que viu alguma coisa, os pássaros que não viram nada, né? Quanto eles teriam que ver, né? Se fosse físico, me faz acreditar que pode ter sido alguma coisa sobrenatural. Obrigada, Zoucas. Adoro o canal de vocês. Fica com Deus. Eita lasqueira, é isso aí, pessoal. Chegamos ao final de mais um Relatos dos Ouvintes aqui no Relatos do Além. Obrigado mais uma vez a você que chegou até aqui e a todo mundo que mandou os seus incríveis relatos. Gente, olha só, eu venho aqui mais uma vez fazer um apelo para vocês. Quem puder, ajuda o nosso podcast através lá do Apoia-se. Infelizmente ainda, trabalhar com podcast no Brasil não é igual trabalhar, por exemplo, com YouTube, né? Que a pessoa ganha dinheiro com AdSense, com essas propagandas e tal. Então, a gente depende demais da ajuda dos ouvintes, que é o único meio da gente, a única maneira da gente conseguir continuar o trabalho, né? Continuar produzindo esse conteúdo que vocês gostam tanto.
E sem esse apoio não tem podcast. Então, é quase como se fosse um artista de rua, né? Que passa ali com um chapeuzinho, pedindo ali uma moedinha pra gente conseguir bancar, né, nossos gastos, que são muitos gastos, né? Além de edição, a gente tem outras pessoas envolvidas que trabalham, que fazem postagem lá no Instagram, que nos ajudam a organizar, né, todos os relatos que a gente recebe. São mais de 20, 30 relatos por dia que eu recebo. Então, assim, quem puder ajudar, por favor, contribua aí com quanto você pode, porque faz toda a diferença para a qualidade do nosso podcast, tá bom? E para isso, basta você entrar lá no nosso Apoia-se através do site que tá aqui na descrição. Só clicar, você vai cair lá dentro, ou entrar aí no seu navegador através do site www.apoia.se/Relatos do Além, tudo junto. Vou ficando por aqui, obrigado mais uma vez, e se tocar o telefone, não tenha medo, o além pode estar esperando do outro lado da linha.